relação ao vídeo Fuja dos comunistas Zé Bombinha e acompanhe os indígenas do Tapajós, Maria Eli Silva Camargo escreveu: que cenas feias! De um lado, índios dançando numa linda tribo, de outro, a pulseira do Rodolfo, fazendo compras num supermercado. Esses indígenas, se virem isso, vão ficar putos com esse professor paralelo. Tudo demais sobra. Esse é o Cláudio Ângelo, adequadamente coordenador de comunicação do Observatório do Clima e um jornalista com vasta experiência na cobertura das mudanças climáticas e dos impasses políticos que fazem com que a gente fique nessa suicida paralisia diante do problema. Vocês sabem como eu gosto de acompanhar o Calma Urgente, e sempre que eles falam de meio ambiente, eu me meto para dar a minha opinião. E teve algumas coisas que me incomodaram bastante nessa conversa do Bruno Torturra com o Cláudio Ângelo, que eu gostaria de comentar com vocês. O plano era ter feito isso em live, react, mas fica tudo muito bagunçado. Então eu vou tentar fazer aqui com vocês, editando o vídeo deles. Eu não quero ficar recortando, botando só os pedaços que eu discordo, porque senão isso atrapalha a compreensão. Então o que deve acontecer aí é que vocês vão ver longos trechos de Calma Urgente, e de vez em quando eu vou comentar uma coisa ou outra. E eu chamei ele aqui para a gente conversar com alguma calma sobre o assunto mais urgente de todos os tempos, que é a necessidade imperativa de que a gente ache uma maneira, como humanidade, de se livrar da dependência de combustíveis fósseis o mais rápido possível. Então, aí é que está o problema fundamental do programa, né? A nossa necessidade urgente não é se livrar do consumo de combustíveis fósseis. A nossa necessidade é lidar com as mudanças climáticas, né, dentro do contexto maior da crise ambiental. E mudanças climáticas não é apenas combustíveis fósseis. Todo mundo sabe que a maior contribuição do Brasil para as mudanças climáticas, em termos de emissão de gases de efeito estufa, é o desmatamento da Amazônia. E isso é que os jovens não estão considerando adequadamente. Eu já vou adiantando que isso vai ficar bem claro na hora que eles falarem sobre hidrelétricas, e faz tempo que eu critico o pessoal do Calma Urgente, porque de uns tempos para cá pararam de dizer, começaram a dizer que a hidrelétrica é energia limpa, no momento em que existe planos de grande ampliação das hidrelétricas na Amazônia, com consequências desastrosas para a preservação da floresta amazônica e aí para o clima do Brasil e do mundo. É por isso que eu faço questão de pegar essa conversa do Bruno e do Cláudio Ângelo e destrinchar ela nos detalhes das coisas que eu vejo que não estão boas. O que o Lula chamou na última conferência do clima, a que a gente recebeu aqui em Belém, de mapa do caminho, um planejamento objetivo de como realizar essa tarefa monumental. E é interessante falar isso porque muita gente acha que Pois é, faz tempo que os meus amigos aqui na internet estão me cobrando sobre o mapa do caminho, né? O Cláudio Ângelo tá por dentro aí das discussões, né? Pelo que eu vi, o mapa do caminho até agora tem o quê? Diminuir os leilões de petróleo, ou seja, furar menos petróleo, é uma indicação. Mas isso aí é óbvio, né? Se a gente tem que acabar com o petróleo. Agora, como fazer isso é que né? Aí eles falam em hidrogênio verde, como se hidrogênio verde fosse uma coisa que brotasse do nada, não tivesse que construir hidrelétrica. E diversificação do portfólio da Petrobras, seja lá o que isso signifique, né? Uma indústria petroleira. Eles partem do pressuposto de que a gente tem que salvar a Petrobras, que a gente não pode perder a Petrobras.
final da COP, acabou a nossa presidência. É o oposto. É agora que a diplomacia brasileira assume o protagonismo no encaminhamento da próxima rodada de negociações na Turquia no final desse ano. Então a gente fala muito sobre o mapa do caminho e sobre o que a experiência do Cláudio Ângelo diz sobre as grandes dificuldades que a gente vai ter pela frente, fala sobre como ele se sente sendo um cara tão mergulhado nesse assunto, quais os impactos subjetivos disso. E a gente fala sobre esse termo maravilhoso que ele criou, e eu acho que define muita coisa no nosso tempo, que é o fodacionismo. Ou seja, como o negacionismo dos países ricos acabou migrando para um fatalismo cínico, onde eles acham que só eles vão se salvar de uma catástrofe planetária. Então é sobre isso a nossa conversa. Então espero que vocês recebam muito bem Cláudio Ângelo aqui em mais uma entrevista do Calma Urgente. Salve, Cláudio. Tudo certo contigo? Beleza, Bruno. Beleza. Tudo é muita coisa, né? Mas... Tudo é muita coisa. É muita coisa. E certamente... Cláudio, falando de coisa fácil, então, queria que você explicasse um pouco para o público, para as pessoas que sabem a expressão, mas não sabem bem o significado dela, o que é mapa do caminho e qual a visão do observatório em relação aos próximos passos e as suas recomendações para isso. Tá. Quanto café você tomou? Porque eu posso dar uma resposta mais sintética e posso dar uma resposta mais longa e necessariamente mais entediante. Vamos indo e a gente vai navegando nesse mapa aí. Tá bom. Então vamos lá. Gibi da Marvel, né? Que você tem que sempre ler as edições anteriores para entender o que está acontecendo agora. Então vocês veem que tem esse clima aí de conversa descontraída, né? E o Cláudio Ângelo, que é jornalista, fala Gibi da Marvel, né? Vamos ler os anteriores para saber o que está acontecendo. E parece que ele pensa em termos de Gibi da Marvel também, porque o vilão, o super vilão é o petróleo, né? O Senhor Petróleo, né? Essa que é a visão de Gibi da Marvel, né? E aí a hidrelétrica vira como um mocinho, entendeu? Que vai derrubar o vilão. A hidrelétrica com a sua energia verde, com o seu hidrogênio verde, tá? Essa visão infantil, imatura, é problemática. Ela vai nos criar problema. A gente vai destruir a Amazônia e a gente vai se ferrar mais cedo do que a gente deveria. A gente não vai tão longe quanto poderia se a gente resolver acreditar que a hidrelétrica é energia limpa e que a gente pode encher a Amazônia de hidrelétrica. Uhum. A história de clima é a mesma coisa. Então, para entender o raio do mapa do caminho, a gente precisa voltar a 2023, a Conferência do Clima de Dubai. É uma conferência do clima num país petroleiro, presidida por um CEO de empresa de petróleo, contando assim parece piada, mas foi isso mesmo que aconteceu. O presidente da COP de Dubai era um presidente de empresa de petróleo, da ADNOC, que é a empresa de petróleo de Abu Dhabi. E por uma dessas coisas da história, pela primeira vez em 28 anos de negociações multilaterais de combate à mudança do clima, aparece em Dubai, nesta COP improvável, num texto de negociação, chamado Balanço Global, a principal decisão daquela COP, a seguinte expressão: precisamos fazer uma transição justa, ordenada e equitativa para longe dos combustíveis fósseis, começando nesta década crítica. Aquilo a gente achou um lixo na época, que texto fraco, que coisa horrível. Eu me lembro que as pessoas ficaram muito frustradas. A gente ficou muito frustrado. Eu nessa Copa eu chorava todos os dias. Todos os dias. Nossa, que drama, eu chorava todos os dias. Tá, tudo bem, eu também vejo o planeta se acabando, mas eu não tô chorando todos os dias. E nessa Copa de agora, você não ficou feliz aí? Gostou do resultado? Uma crise de choro. E no final da Copa eu jurei que eu nunca mais voltaria na Conferência do Clima. Mal sabia eu, que é um pouco que nem a gente acha hoje do governo Dilma, do governo Temer, né? Do Alckmin. Temer, que saudade da Dilma. Pois é, Cláudio Ângelo, eu sei que você está brincando aí, mas para quem viveu a construção de Belo Monte, aqui na beira do Rio Xingu, ninguém fala que saudade da Dilma, não. Dilma passou por cima de todo mundo aqui.
Aí entrou outro cara, que saudade do Michel Temer. E a gente ficou com muita saudade da decisão de Dubai, porque a gente viu que a decisão de Dubai era revolucionária somente depois que os países petroleiros começaram a se arrepender dela. Revolucionário, que ele diz, é ter incluído a expressão se afastar dos combustíveis fósseis. Sem implicação prática nenhuma, nada, só falar. E aí nas outras COPs eles resolveram não botar nem isso. Mas aí o que muda? Nada. E poucas semanas depois da COP de Dubai, Arábia Saudita, Iraque, Catar e outros países, Índia, etc., meteram aquele enorme foi mal, estava doidão. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu concordei com esse negócio. Não podemos fazer isso. A Arábia Saudita já começou a dizer assim, não, mas veja bem, transição para longe dos combustíveis fósseis é apenas Não tem negócio de foi mal, tava doidão. Quando eles colocaram se afastar dos combustíveis fósseis, só essa expressão, já não tinha compromisso nenhum na expressão. Então, foi isso. E o outro ainda pensa, não, eles foram conquistados, eles foram levados a botar a expressão revolucionária. Ah, desculpa, Cláudio Ângelo, é muita fé em muito pouca coisa. Um dos tópicos de um menu de opções que a gente tem para fazer, que inclui triplicar energia renovável, duplicar a eficiência energética, meter gás em tudo quanto é canto. A adição e não a transição, né? A adição e não a transição, aquela Exato. história. Então, assim, é como esses países começaram a querer relativizar aquela decisão. Como se fosse opcional fazer uma transição para longe dos combustíveis fósseis. Corta para 2024, Conferência de Baku, que não tratou disso, então não aparece combustíveis fósseis. O Brasil estava pronto para introduzir linguagem sobre combustíveis fósseis em um dos textos de negociação, mas não houve clima para isso em Baku. E aí o Brasil também é um país improvável para fazer essas coisas. Naquele mesmo ano, o Brasil publica a sua meta climática, a NDC, dizendo assim, o Brasil daria boas-vindas a um processo internacional que fixasse um calendário para a transição para longe dos combustíveis fósseis. Que também, de novo, você lendo assim, fala, que bosta, né? Que coisa xoxa, fraca. Mas, na verdade, aquilo também foi um dispositivo meio revolucionário. Ah, esse aí já foi meio. Ah, esse aí já foi meio revolucionário. Dentro dessa pasmaceira na qual os países tentam retroceder de acordos já feitos todos os anos. Então a gente usou isso de gancho com a presidência brasileira, que assumiria no ano seguinte da COP30, para falar, bom, vocês prometeram que o Brasil estava interessado em fazer a transição, então, por favor, vamos fazer a transição. E a presidência brasileira, a presidente da COP... Quando fala vamos fazer a transição, eu penso mais nessa coisa de homem trans, mulher trans, porque transição energética, não tem como eu cair nessa. Eu tô todo dia aqui na frente do lago da hidrelétrica de Belo Monte. O Bruno pode até viver a vida dele lá entre Rio de Janeiro, São Paulo e a casa de campo dele aí na Serra, mas eu não. Eu tô o dia inteiro aqui na beira do rio e antigo Rio Xingu e não tenho como me esquecer disso. Ó, o pessoal tá pescando até pobi, povo xicrim, cacique do povo xicrim. Tá começando. Pegou aqui o Caratinga. Caratinga do Xingu. Tem festival do Caratinga. Tepcralho. É que é pequeno, né? Fazer, vai usar de isca, né? Na isca. Ai, não, meio. Ai. Pescando. Ai, até pode ir meio. Assim, tá. Sim, fomos nós. A gente realmente tem interesse em ter essa conversa, mas o clima lá fora está muito ruim. E aí veio o Trump.
E aí o clima ficou muito ruim mesmo. Corta para Belém. Poucas semanas antes da COP30, ninguém tinha segurança de que haveria condições políticas para o Brasil fazer uma proposta. Então, reparem que a discussão deles é toda em termos de combustíveis fósseis. Porque o Brasil poderia fazer excelente proposta em relação à proteção das florestas tropicais. E qual é o sentido de trazer uma COP para o meio da floresta tropical se não for para discutir as florestas tropicais? O que o governo fez? Meteu esse TFFF para juntar uns bilhão, né? E ninguém discutiu as grandes obras de infraestrutura que vão terminar de destruir a floresta amazônica. Em torno de trazer esse tema da eliminação dos combustíveis fósseis de volta para a mesa, e aí, para a surpresa de 11 entre 10 observadores desse processo, o Luiz Inácio Lula da Silva, que 2 semanas antes tinha liberado a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, vai lá e faz não 1, mas 3 discursos antes da abertura da COP, mais um na abertura da COP, falando assim: precisamos de um mapa do caminho para orientar a transição. Ele não falou. Só foi surpresa para quem não conhece a prática do Lula de ter uma ação desenvolvimentista e um discurso conservacionista. E agora fica caindo nessa de mapa do caminho. Isso aí engana trouxa. O mapa do caminho do Lula. Tá bom, Cláudia, senta lá. A transição para longe dos combustíveis fósseis. Ele deu uma degradada nessa linguagem. Ele falou assim: para superar a nossa dependência de combustíveis fósseis e para zerar o desmatamento. São 2 mapas do caminho. São 2 mapas. A gente não tem nenhum mapa, já vai ter 2 mapas. Por que não faz um mapa só com o caminho inteiro, incluindo o desmatamento e os fósseis? Tem que ser 2 mapas separados. Porque se for um só, eu vou falar aqui, esse negócio de fazer transição energética construindo hidrelétrica na Amazônia, vai acabar com a floresta. E não sou eu quem fala isso é o professor Philip Fernside. E muitos outros. Então, para finalmente responder a sua pergunta, o mapa do caminho, ele é um roteiro que vai ser construído ao longo deste ano de 2026 para que os países tenham critérios e conheçam quais são as barreiras, quais são os facilitadores, uma espécie de manual de instruções para você fazer a sua transição para longe dos combustíveis fósseis. Porque isso não pode ser imposto aos países pelas regras do Acordo de Paris. Tudo dentro do Acordo de Paris é nacionalmente determinado. E os países que gostam de bloquear a discussão, eles jogam muito com isso. Pô, mas você está aqui querendo me impor coisa? É nacionalmente determinado. Então eu vou fazer, que nem criança, a escola fala, vai ser do meu jeitinho. A hora que eu quiser... Então, aí o mapa do caminho deles, já vou adiantar, né? Eu já falei no começo do vídeo, né? Ele fala, fazer menos leilão de exploração de petróleo, transição energética, né? Baseado no quê, né? A hora que for bom para mim. Então, é por isso que não tem calendário, não tem critério, não tem nada. Então, o que se está tentando agora é estabelecer esses critérios. Teve uma coisa importante em Belém a esse respeito, que o discurso do Lula, os discursos do Lula, abriram uma avenida de ação política para que o André Corrêa do Lago, presidente da COP... É uma babação com esse André Corrêa do Lago, né? Que fala tanto em transição energética que eu gosto de chamar de André Corrêa do Lago da hidrelétrica de Belo Monte. Que é tio, cunhado, sogro, sei lá, da Alessandra Orofino, que é uma figura-chave aí do Calma Urgente. Pudesse botar o assunto na mesa, porque agora havia respaldo. Só que isso entrou na segunda semana de COP, no primeiro rascunho da chamada decisão, a decisão mutirão, a decisão mais importante de Belém. Tinha lá um texto sobre isso, falando de transição e mapas do caminho. E na mesma hora, os países que nunca querem nada mesmo levantaram a mão e falaram: que palhaçada é essa? Isso aqui foi feito sem consulta, a gente não concorda com isso, tira esse negócio daí. Exatamente. Foi isso mesmo, os países estão certos.
Isso aí nem estava sendo discutido, Lula tirou isso aí do rabo para fazer o showzinho do Lula. Né? Vou brilhar aqui na COP. Viu que a COP estava flopando, que a coisa relevante da COP foram os indígenas do Tapajós, né? E aí, como é que tá a coisa dos indígenas do Tapajós? Será que eles vão ser citados aí nessa conversa de Bruno Torturra e Cláudio Ângelo? Não sei, tô vendo agora com vocês, mas não creio. Então, o que sobrou na mão do André Corrêa do Lago no final, e que a gente pode conversar sobre isso depois, que eu acho que foi uma coisa muito esperta que ele fez, foi no discurso final dele, de encerramento da COP, ele fala assim, eu percebi que existe um clima de muita receptividade, meio como quem diz assim, essa é uma ideia cujo tempo chegou. Então eu vou criar esses roadmaps de ofício, esses mapas do caminho. Vou criar aqui como se eu fosse o Alexandre de Moraes, entendeu? Mandando investigar fake news. Eu vou criar esse negócio de ofício e decisão monocrática e vou usar os meus poderes de presidente da COP para desenhar esse roteiro daqui até o final da minha presidência. Entendeu? Ele falou, vou fazer o mapa. Ninguém é obrigado a seguir o mapa. Né? E o que tem até agora no mapa? Vamos ver, né? Ele vai falar na entrevista. A presidência brasileira se encerra em novembro. Então, isso é uma coisa muito importante que eu acho que pouca gente sabe. A presidência dele começou na COP, não acabou na COP, né? Ele tem esse ano todo para passar o bastão para o próximo presidente, que a gente ainda não sabe quem vai ser, né? Um australiano, provavelmente. Sabemos já. Vai ser, eu não lembro o nome dele, mas é um turco. Um turco. Que eu li que ia ser um australiano, mas tá. É uma zona. Tá a presidência da COP é turca, mas a liderança das negociações é australiana. Tá, ok. Então é nisso que a gente está, neste momento. A presidência brasileira da COP30 tem a caneta na sua mão para desenhar o mapa do caminho. O documento técnico é uma parte desse negócio, mas a gente entende, Bruno, que outra parte desse negócio é manter o buzz. Então tem que manter o buzz do mapa do caminho. O buzz não é o ônibus, não. O buzz é o agito, né? O buchicho. Manter o buchicho. É o buzz. Vamos manter o buzz do mapa do caminho. Né? Eu sei que quem falou pouco e já não está falando mais. Em torno dessa coisa. Porque é muito difícil, a gente pode falar sobre isso também, é muito difícil que esse tema seja formalizado nas negociações. Tem o menor clima para isso neste momento. Qualquer proposta sobre combustíveis fósseis que entrar numa sala de negociação na Convenção do Clima da ONU vai ser abatida na decolagem. Então para quê? É isso, cara. O pessoal fala, a COP é uma farsa, tá? E o Brasil também já abateu na decolagem qualquer coisa que protegesse a floresta. É um show. A COP virou uma feira de negócios. Né? Quem faz a análise correta é essa menina, a Bebel da Soberana, do clima ácido. Né? E os indígenas do Tapajós, que sabem que aquilo ali foi uma farsa. Uma farsa pro Guilherme Boulos enganar os índios, pra Sônia Guajajara fazer um showzinho dela. Todo mundo fez um showzinho, até o Robson Salame apareceu lá pra tentar faturar em cima. Cláudio, então vamos falar um pouco disso. Acho que antes de entrar então nos detalhes das suas recomendações, no que você fez, tem 2 pontos aí que me deixam muito aflito. E sei que você compartilha, acho que exponencialmente a minha aflição, dado o seu relato de chorar todos os dias em 23. Mas que quando você me fala que na 28ª COP uma frase foi um ponto revolucionário, e a batalha toda que eu vi esse ano e que você me descreveu é uma batalha por linguagem, é uma batalha por inserir frases em um texto. E é muito agoniante ver que inserir frases em um texto que ninguém precisa obedecer. Né? É bom que se destaque. 28 COPs, eu me lembro de ver a Rio A92. Eu era jovem, mas eu fui lá, eu entrei no
no salão, meu avô estava fazendo filme lá e tal, estava sendo cinegrafista lá. E eu lembro de ter muito claro já naquela época que o problema eram os combustíveis fósseis. O problema não é os combustíveis fósseis. Se tivesse prestado atenção na Eco 92, teria visto a movimentação dos índios Kayapó alertando para a destruição da floresta aqui na Amazônia. Tá? Então, se estava claro para você que o problema são os combustíveis fósseis, você viu só um pedaço da Eco 92. O problema são os combustíveis fósseis, mas também a destruição da floresta tropical. Impulsionada por isso que vocês chamam de energia limpa. Então, me deixa muito... Eu tinha 3 anos de idade e me lembro de... Fica muito agoniante ver qual que é, então... O que a gente está fazendo, então, na COP, se a luta pela linguagem é tão difícil? Imagina a implementação. Se falar de mapa é tão interditado, o que a gente tem a fazer de prático, assim? Você acha que... Eu te escutar um pouco sobre essa minha agonia. Sim, são batalhas por linguagem, são batalhas por uma frase, são batalhas... Pois é, pessoal, e a luta dos indígenas do Tapajós não é batalha por linguagem, é batalha por um rio. Por isso que ela é muito maior do que essa batalha por linguagem, uma linguagem que são palavras ao vento. Por coisas menores que uma frase. Por onde tem um should, né, que é deveria, você botar um shall, deverá. Isso em diplomacia faz toda a diferença no mundo. Eu sei. Porque você vincula os países dentro de um arcabouço de direito internacional. Mas vincula mesmo? Oi? Mas vincula, porque ao mesmo tempo eu entendo que isso seria importantíssimo, mas quando você encerra falando que a decisão é sempre nacional, qual que é o vínculo entre essa linguagem e a prática? Talvez seja a minha pergunta. Então, a gente pode também discutir se o direito internacional ainda vale alguma coisa nos dias de hoje. Mas assim... Não é uma comparação justa, não é, porque o direito internacional, ele prevê sanções com consequências reais, enquanto que esse texto aí da COP não é nada, cara, não é nada. Pode falar qualquer coisa. Quem quiser faz, quem não quiser não faz. Você vai dizer que é a mesma coisa? Não é. Vamos por um momento assumir que vale. Né? Que nem aquela coisa na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. A gente ainda vive num mundo baseado em regras, no qual o direito internacional vale alguma coisa. O Acordo de Paris ele tem essa característica meio dual. E isso foi feito de propósito para permitir que os Estados Unidos se juntassem ao acordo. Né? Que hoje em dia a gente olha para trás e fala, porra, talvez não precisasse termos ido tão longe. Podia não ter chamado para a festa o cara, podia não ter mandado convite. A questão é a seguinte, essas regras internacionais, elas funcionam, como um constrangimento aos países, porque você pode, no limite, e é o que a União Europeia está fazendo agora, falar assim, olha, nós temos aqui um conjunto de regras acordadas internacionalmente de que nós vamos limitar o aquecimento global a 1,5 graus, e para isso nós vamos ter que cortar emissões. E quem não fizer, se você quiser exportar para mim um produto seu de alto teor de carbono, eu vou recusar com base no Acordo de Paris. A União Europeia recusou o acordo União Europeia-Mercosul durante o governo Bolsonaro, exatamente porque o Brasil estava descumprindo o Acordo de Paris. Então, funciona como apesar de ser tudo nacionalmente determinado, perfeitamente. Você é livre para fixar as suas metas, mas você é obrigado a cumprir as suas metas. Então, é um conjunto... isso é uma sinalização para o mercado também. Então, assim, eu acho que não é exagero dizer que a próxima vez que você entrar no Uber e for um BYD Dolphin, você vai, pelo menos em parte, agradecer a Convenção do Clima da ONU por isso. Porque essa explosão de carro elétrico, ela acontece porque existe no mundo um arcabouço jurídico que, por mais falho...
Primeiro que a gente não está vendo explosão de carro elétrico nenhuma, né? É um aqui, outro lá, né? Talvez o Cláudio Ângelo ande mais nesses do que a galera. Agora, quando houver, de fato, se houver essa explosão de carros elétricos, imagina se não vai ter uma explosão de hidrelétricas na Amazônia. De mineração também. Né? Daquelas hélices que já estão infernizando a vida das pessoas. Vem cá, me fala uma coisa. Por que vocês não falam em decrescimento? É palavrão? Cai a língua? Nasce furúnculo na língua se falar em decrescimento? Alessandro Rufino vai brigar com vocês? Frustrante que seja, Entendi. deu o sinal de que, olha, os carros a combustão precisam acabar. Porque senão a gente vai tostar. Então é para isso que serve. Né? É voluntário, nacionalmente determinado, etc, etc. Mas você tem o valor do Acordo de Paris produzir esses sinais para os governos e para o mercado e um pouco tentar reorientar toda a economia. E meio que funciona, né, Bruno? Assim, antes do Acordo de Paris, a gente estava numa trajetória de aquecimento de 4 graus. Atenção, eu peço que prestem muita atenção nessa parte da entrevista. No Acordo de Paris, a gente estava numa trajetória de aquecimento de 4 graus. Eu acompanho os pesquisadores que estudam o aumento na concentração de CO2 na atmosfera e as projeções de aumento de temperatura. Eu nunca ouvi ninguém falar, ninguém mostrar que mudou-se a trajetória das emissões ou do aquecimento em função do Acordo de Paris. Nunca ouvi falar isso. Tá? Então, se Cláudio Ângelo está fazendo essa afirmação tão forte, me diz qual é o artigo científico que ele está se baseando. Porque o que a gente vê é que a curva segue o mesmo comportamento, não existe nenhum ponto de ruptura na curva de emissão de CO2. E agora tem que? 3? Apenas em 2,8, 2,7, quase 3 graus. Se a gente contar os mecanismos de retroalimentação do sistema climático, pode ser mais do que isso, mas isso também é outra discussão. Então tem uma... Sabe que isso é fundamental, né? Porque se o Acordo de Paris tivesse feito qualquer diferença perceptível na curva, né, desse uma inclinada que fosse, que a partir dele ali mudasse um pouco, a gente falava, então é possível. É só uma questão de apertar mais, é só uma questão de incentivar, né? Mas não, o que a gente vê é que não teve nada. Né? E Cláudio Ângelo, que é um jornalista que quer manter o buzz, como ele disse, né? O buchicho em torno do tal mapa do caminho, tal. Então ele precisa manter o buzz, por isso que ele estava com essa história de que o Acordo de Paris já mudou a trajetória do clima, coisa que eu nunca vi ninguém falar, sabe? Quer enganar os outros? Engana por aí, porque aqui no meu canal ninguém vai ficar enganado. Só se não quiser assistir os vídeos, né? Não posso fazer nada. Uma serventia, né? Não é, a gente não fica brigando por um chau e um chuva à toa. Tem um sentido, né? Tem um método nessa loucura de 31 anos que é a Convenção do Clima. Então vamos voltar para o mapa. Deixa eu ver se eu entendi. Então é missão agora da presidência da COP brasileira, que é o desenho de um mapa que não está desenhado. Então eles vão estabelecer esse mapa e será um documento mais ou menos oficial para chegar na próxima COP. Aquelas crianças tendo que fazer lição de casa. Então tem que fazer um mapa. Mas para entregar como esse mapa? O quê? Cartolina? PDF? Tem que apresentar? Como é que é? E seja o que Deus quiser, ser interditado, não sei, mas vai existir esse frame para ser apresentado para a sociedade. E você acha que a missão... Então precisa manter o buzz para poder fazer o frame? Ai, gente, por favor, por que vocês têm que falar assim, viu? Eu sei que é outra geração, né? O Bruno disse que tinha 3 anos quando foi a Eco 92, eu estava na faculdade, primeiro ano da faculdade, né? Mas eu não me acostumo ao negócio de fazer um frame para manter o buzz. Desse frame, que é isso que você falou, ele precisa ter esse buzz, ele precisa ser um documento defendido pela sociedade, é mais ou menos isso que você imagina como
missão para o ano para quem está fora da construção do mapa? Mais do que defendido pela sociedade, ele precisa ser percebido pelos países, pelos governos do mundo inteiro, como um assunto incontornável. Uhum. E a gente viu isso acontecer em Belém. Né? Do ponto de vista estritamente da negociação, muita gente consideraria Belém um fracasso completo, e eu talvez seja uma dessas pessoas. Uhum. Porque, de fato, não saiu dali nada que aponte uma solução para a crise do clima. Teve decisões importantes, em transição justa, teve ali a criação do mecanismo de adaptação, dos indicadores de adaptação, mas, assim, no duro, resposta para a família que perdeu a casa em Porto Alegre, não tem ali. O que aconteceu de mais interessante em Belém? Foi tudo. Por que ele fala da resposta para a família que perdeu a casa em Porto Alegre, mas não fala da resposta para o indígena do Tapajós que está vendo seu rio destruído? Vocês estão vendo? Eles estão míopes. Eles só pensam em combustíveis fósseis. Esqueceram a floresta amazônica. São dois mapas separados. Vamos tratar agora do mapa dos fósseis. Tem que ser um mapa só. Em volta da negociação. E eu acho que isso também se aplica à Convenção do Clima como um todo. As coisas que acontecem em volta da negociação, os movimentos sociais que a negociação dispara, são mais interessantes e efetivos que a negociação em si. Ele está dizendo que encontrou muita gente bonita, fez muitos contatos, se divertiu. Se tivesse mesmo falando de movimentos sociais, já tinha citado os indígenas do Tapajós, que foram os únicos que fizeram movimento social de verdade lá. Mas não, eles têm que ser ignorados, tá? Porque o assunto é só o fóssil. O problema das hidrelétricas é a solução para vocês. Tá. Em Belém você começa a COP com 2 países interessados em transição energética. O Brasil, com o discurso do Lula, e a Colômbia. Olha que maravilha, o Lula faz o maior leilão de petróleo da história na véspera da COP, aí faz um discurso ali e o Cláudio Ângelo já fala, temos 2 países interessados em transição energética, o Brasil e a Colômbia. Fala sério, cara, você tá querendo enganar quem? Colômbia, que já desde 2022, 2023 vem falando que precisa fazer a transição, que precisa acelerar a transição. A Colômbia prometeu, o presidente Gustavo Petro prometeu que iria parar a expansão de combustíveis fósseis na Colômbia. No dia seguinte, tomou uma patada das agências de rating, né? O crédito da Colômbia desceu para, sei lá, B-, C-, por conta dessa declaração do Petro. Mas a Colômbia tem sido muito consistente nisso. Então, tinha 2 países interessados nisso. Se você ia perguntar para a União Europeia, e não estou falando em tese, porque eu perguntei, e aí, essa coisa de mapa do caminho, do Lula, e os europeus muito cautelosos, falam, não, veja bem, a gente precisa manter essa bola rolando. Então, eles não estavam interessados. Em 2025... Claro que não estão interessados. Você acha que eles são trouxa de cair nessa conversa mole do Lula? O Lula, do nada, do nadinha, fala, agora faça um mapa do caminho, tá? Aqui é a minha cópia, o que sai aqui, todo mundo tem a obrigação de fazer um mapinha. Você acha que os europeus vão falar, vamos pra Europa fazer um mapinha do Lula? Cláudio Ângelo, se o Lula quisesse apresentar alguma coisa, era sobre preservação de floresta tropical, tá? E o máximo que ele conseguiu foi pensar naquele mecanismo financeiro. Mas é isso que você falou. A COP é para dar sinais ao mercado financeiro. Então, o mecanismo da floresta é financeiro também. Não serve para nada como solução. Bruno, parecia que a gente era maluco falando de combustível fóssil. E com os países não queriam saber, a sociedade civil não queria saber, tinha uma minoria de organizações e a presidência da COP30 interessados nesse negócio. Nem o Lula sabia que ele estava interessado nesse negócio. Isso é uma coisa que aconteceu de última hora um pouco. Nem o Lula sabia que o próprio Lula estava interessado em se livrar dos combustíveis fósseis. Aconteceu, né? Mas que coisa! É uma história tão incrível, né? Veio algo de dentro do Lula que é maior do que o Lula, certo? Mas o Lula, meio sendo justo, acho que pelo menos com o que ele já disse em outras COPs,
ele foi muito assertivo em relação a combustíveis fósseis no Egito. Ô Bruno, eu recomendo que você veja você mesmo falando sobre o Lula quando esteve aqui em Belo Monte. Porque parece outra pessoa. Sim, o Lula é assertivo na hora de falar de tudo, cara. Vamos parar o desmatamento, não precisa derrubar uma árvore, vamos parar os combustíveis. O Lula fala muita coisa, cara. O Lula que fala é diferente do Lula que assina. Poxa, vocês vão cair nessa até quando? Copenhague, não? Ele não falava como anfitrião. Em Copenhague, não. Em Copenhague o discurso dele foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi uma coisa assim... Eu lembro de ficar muito emocionado, assim. Foi o discurso mais bonito de um chefe de Estado que eu vi nessas conferências, assim, na história. Foi espetacular, de fato. Ai, como as moças são emocionadas, meu Deus! Mas em Dubai ele chegou a falar um pouco disso, porque a Marina Silva estava lá insistindo muito que ele falasse, mas depois ele deu ele meio que deu uma de Fernando Henrique, entendeu? Esqueçam tudo que eu falei sobre esse assunto. Um mês e pouco antes da Copa, ele falou que nenhum país está pronto para sair dos combustíveis fósseis, falou... Por que deu uma de Fernando Henrique? Ele deu uma de Lula! Isso é o Lula! O Lula é isso, fala uma coisa. O Lula, sobre Belo Monte, ele encontrou o bispo Dom Herve e falou: fique tranquilo que essa barragem não vai ser enfiada goela abaixo. 3 semanas depois enfiou goela abaixo. É o Lula isso. Que, enfim, liberou a Foz do Amazonas. Então ele vinha numa pegada que nada indicava que ele fosse fazer uma fala tão forte e tão assertiva sobre combustíveis fósseis em Belém. Você mesmo citou um caso aí porque mostra que o que ele fala, ele desfala depois. Então ele fala mais assertiva que os outros, porque depois ele desfala na maior cara de pau. Se chega assim um líder de um primeiro-ministro britânico que faz uma fala, ele não pode sair desfalando assim, mas o Lula não, o Lula tá acostumado, ele é o rei disso aí. E fez, tem muitas pessoas que têm mérito por isso, a principal delas, sem dúvida nenhuma, é a Marina Silva, que tem sido absolutamente consistente sobre isso, para variar, né? Marina consistente é quase um é quase um pleonasmo. Marina consistente é quase um pleonasmo. Ela está assinando a pavimentação da BR-319. Ela não se opôs à construção de Belo Monte. Ela assinou as hidrelétricas do Madeira. Sabe? Para com o negócio de idolatrar a Marina. Mas eu esqueci o que eu estava falando. Pois é, a puxada de saco da Marina foi tão grande que até se perdeu no discurso. Não, que ninguém queria falar de combustíveis fósseis na COP do ano passado, na COP 30. Ninguém queria falar. Aí chegaram Brasil e Colômbia, e no final da COP eram 84 países, inclusive a União Europeia, interessados nessa conversa. Então foi uma onda que começou a crescer muito em Belém. E é essa onda que a gente precisa manter durante 2025. Já era, cara, já estamos em 2026. A gente precisa fazer essa onda crescer, porque uma vez que a possibilidade disso vingar na negociação formal neste ano, eu diria que ela é nula. Apesar disso, se você tiver 80, daqui a pouco 92, 95, 110, 115, 120 países interessados em ter essa conversa, vai ficar muito difícil para os russos, para os sauditas, dizerem não para esse negócio depois. Vai ficar muito, muito difícil, viu? Olha, eu tô sem saco para continuar a ver essa conversa. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Se vocês gostarem, se vocês acham que vale a pena continuar, ainda tem uns 40 minutos de conversa deles pra gente assistir junto. Escreve aqui nos comentários.